Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João. Vamos trabalhar o capítulo 10, do versículo 1 ao 11, é todo o capítulo 10, nosso 28º encontro. A missão do povo de Deus é profetizar. Vamos escutar o capítulo e depois a reflexão. Depois disso, esse é o versículo 1. Depois disso, vi outro anjo. Era forte e vinha descendo do céu. Sua roupa era uma nuvem, e a sua cabeça estava o arco-íris. O rosto era como o sol. As pernas pareciam colunas de fogo. Ele segurava na mão um livrinho aberto. Colocou o pé direito no mar e o esquerdo na terra. E soltou um forte grito como leão quando ruge. Quando ele gritou, os 7 trovões ribombaram. E quando os 7 trovões fizeram esse ribombo, eu estava pronto para escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então, o anjo forte, que estava de pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para sempre, que criou o céu e tudo que nele existe, a terra e tudo que nela existe, o mar e tudo que nele existe. Não há mais tempo. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, então vai realizar-se o mistério de Deus, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Aquela mesma voz do céu, que eu já tinha ouvido, tornou a falar comigo. Vá, pegue o livrinho aberto da mão do anjo, que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui e pedi ao anjo que me entregasse o livrinho. Ele falou comigo: pegue e coma. Será amargo no estômago, mas na boca será doce como mel. Peguei da mão do anjo o livrinho e o comi. Na boca era doce como mel, mas quando engoli, meu estômago virou puro amargor. Então me disseram: você tem ainda que profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Esse é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Depois disso, vi outro anjo. Era forte e vinha descendo do céu. Sua roupa era uma nuvem, e sobre a sua cabeça estava o arco-íris. O rosto era como o sol. As pernas pareciam colunas de fogo. João agora parece ter voltado à terra, visto que o anjo desce do céu. E a voz que se ouve procede das regiões celestes. Vimos no versículo 4 e no versículo 8. O anjo, isto é, um mensageiro, vem chamado de forte, poderoso. Sua roupa era uma nuvem. Sobre a cabeça estava o arco-íris, e suas pernas colunas incandescentes de fogo. João vê o anjo à medida que desce do céu à terra.
E ele chega como uma missão importante para a igreja perseguida. Igual ao filho do homem de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Ele vem envolto numa nuvem. Existe um arco-íris sobre sua cabeça. A semelhança entre o arco-íris que tem sobre sua cabeça, o arco-íris, né? Lembrando, então, o profeta Ezequiel, do capítulo 1, do versículo 26 a 28, que diz: Por cima da cúpula que ficava sobre a cabeça dos animais, havia algo parecido com uma pedra de safira, em forma de trono. E nele, bem no alto, algo parecido com um ser humano, que eu vi em volta dele uma coisa como brilho faiscante, parecendo fogo, bem junto dele. Daquilo que parecia ser a cintura para cima e também para baixo, havia algo brilhante como fogo em toda a volta. Esse brilho em torno dele parecia o arco-íris, que aparece nas nuvens em dia de chuva. Era a aparência visível da glória de Javé. Então termina o texto de Ezequiel. Mas o arco-íris em Ezequiel está ao redor de Deus, enquanto o arco-íris no Apocalipse está sobre a cabeça do anjo. Este anjo vem transfigurado, igual ao Jesus na transfiguração do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 2, que tinha o rosto transfigurado como o sol. As pernas do anjo, como colunas de fogo e nuvem. Fogo e nuvem nos lembra Javé que caminha com seu povo no deserto. Êxodo capítulo 14, versículo 19, Êxodo capítulo 13, versículo 21 a versículo 22. Versículo 2. Ele segurava na mão um livrinho aberto. Colocou o pé direito no mar e o esquerdo na terra. Este anjo tem em mãos um livrinho. Faz lembrar a cena do profeta Ezequiel, capítulo 2, do versículo 8 até o capítulo 3, versículo 3, em que os rolos, isto é, os livrinhos, traziam as lamentações que se desenvolve em torno do profeta com o mandamento de que ele devia comer o livro. Então, o conteúdo destes livrinhos, eles vêm expostos no versículos 9 e 10. O livrinho trata a experiência do povo de Deus durante os dias antes do fim. O fato do anjo ter um pé no mar direito e o esquerdo na terra revela ao mesmo tempo o tamanho do anjo e simboliza que ele tem autoridade sobre a terra na sua totalidade. Versículo 3. Soltou um grande grito como leão que ruge. Quando ele gritou, os 7 trovões ribombaram. A voz do anjo corresponde ao seu tamanho, rugido como leão. Sugere que a voz do anjo teve uma ressonância que demanda atenção àqueles que ouvem. Esta voz encontra a resposta dos 7 trovões. No resto do livro do Apocalipse, os trovões se associam à retribuição divina. Aqui vemos uma conexão com o Salmo 29, onde o som dos trovões significa a voz do Senhor Deus. Salmo 29, Salmo 28. 29, versão hebraica, 28, versão grego-latina. Versículo 4. E quando os 7 trovões fizeram esse ribombo, eu estava pronto para escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões falaram.
não escreva nada. João estava prestes a escrever o que ouviu dos trovões. No entanto, nós encontramos que no encontro inicial com Cristo exaltado, no capítulo 1, versículo 11, João teria de registrar as visões e enviá-las às 7 igrejas. Mas agora se diz a João de não registrar o que ouviu. Por isto, ele não deve ser conhecido pelas 7 igrejas, aquilo que foi dito. Esta voz do céu traduz alguém com autoridade. Versículo 5. Então o anjo forte, que estava de pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu. Versículo 6. E jurou por aquele que vive para sempre, que criou o céu e tudo que nele existe, a terra e tudo que nela existe, o mar e tudo que nele existe. E disse: não há mais tempo. Depois de se referir aos 7 trovões, João volta novamente a atenção ao anjo poderoso que tem seus pés no mar e na terra. O anjo eleva sua mão direita para o céu e jura solenemente que o período de espera terminou. Com o toque da 7ª trombeta, o grande propósito de Deus na criação e redenção terá terminado, isto é, se consuma. Levantar as mãos formava parte de juramento. No canto de Moisés, Deus mesmo eleva sua mão ao céu em solene juramento de vingar seus adversários. Livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 40. Aqui temos uma questão. Como entender a necessidade de um anjo a se colocar em juramento para afirmar a natureza não temporal da eternidade? Mas o anjo aborda que o tempo chegou ao fim. O anúncio do fim receberia calorosa alegria nos mártires colocados sob o altar, pois lhes havia dito que descansassem um tempo até que se completasse o número de irmãos e irmãs a serem executados. Então se completou, o tempo terminou. Agora o tempo acabou. Não há mais para a raça humana outra oportunidade de conversão. O anjo refere a Deus como aquele que vive pelos séculos dos séculos. Somente Deus que vive pode prometer vida depois que a espada tenha realizado a morte. Ele é criador do céu e da terra, do mar e de tudo o que contém. Para João, aquele que deu a vida a todas as coisas pode dar realização a seu propósito redentor. Versículo 7. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, então vai realizar-se o mistério de Deus, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Quando o anjo tocar a 7ª trombeta, o toque da 7ª trombeta, o que Deus ocultou em seu propósito, chegará agora ao cume. O mistério de Deus alcançará sua plena realização. O mistério de Deus, nós vemos em Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículo 2, nós vemos que ali Paulo usa a mesma expressão para se referir a Cristo. Nele está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Os mistérios estavam preservados nos céus e revelados a João e a todos os autores dos livros apocalípticos. Como também Paulo faz essa referência a Cristo, esse mistério do Cristo.
É sempre uma orientação apocalíptica. O mistério de Deus, do capítulo 10º, versículo 7º, refere ao propósito de Deus como aquilo que será realizado na consumação da história humana. Com o toque da sétima trombeta, aquilo que Deus propôs na criação e fez possível por meio do sangue do Cordeiro, que nós vimos no capítulo 5, do versículo 9 a 10, será levado ao pleno cumprimento. Deus irá triunfar sobre o mal, sobre as forças do mal. Irá destruir os perseguidores. São os poderes demoníacos, os perseguidores de Deus são os poderes demoníacos e seus súditos na terra. Estas coisas Deus havia revelado tanto nos profetas do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Versículo 8. Aquela mesma voz do céu que eu já tinha ouvido, tornou a falar comigo. Vá, pegue o livrinho aberto na mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. A voz que se fez ouvir do versículo 4, que disse a João de guardar o segredo dos 7 trovões, fala de novo. João deve tomar o livro aberto da mão do anjo poderoso. A ordem da voz vem do céu. Se torna então um mandamento que autoriza João de pegar o livro. O livro está aberto. Diferente do livro do capítulo 5, cujos selos estão fechados, até o momento em que o Cordeiro os abriu. Versículo 9. Eu fui e pedi ao anjo que me entregasse o livrinho. Ele falou comigo, pegue e coma. Será amargo no estômago, mas na boca será doce como mel. João obedece à voz celestial. Ele pede o livrinho. E vem ordenado que João o coma, o devore, que será doce como mel na boca, amargo no estômago. O anjo repete o mesmo mandamento da voz do céu. Pegue o livrinho. E depois ele deve comer o livrinho. Essa passagem lembra o profeta Ezequiel, do capítulo 2, versículo 8, até o capítulo 3, versículo 3. Comer o livrinho simboliza a completa apropriação da revelação profética. O profeta deve se apropriar da mensagem de Deus, consumi-la, interiorizá-la. Esta mensagem deve fazer parte da vida do profeta antes de comunicá-la aos outros, absorvendo esta revelação, todo o conteúdo. Versículo 10. Peguei na mão do anjo o livrinho e o comi. Na boca era doce como mel, mas quando engoli, meu estômago virou puro e amargo. O livro é doce como mel, mas no estômago é amargo. É doce porque se trata das palavras que vêm de Deus. Amargo, porque diante do juízo e tribulação que irão cair sobre o mundo, dos incrédulos, mostra a amargura. O livrinho é uma mensagem para as 7 igrejas. O conteúdo deste livrinho encontramos no Apocalipse, capítulo 11, do versículo 1 a 13. Essas palavras amargas são mensagens para as igrejas. Antes do triunfo final, os fiéis devem atravessar uma terrível experiência de sofrimento. O livrinho revela a sorte dos fiéis naqueles últimos dias de feroz oposição do mal. A perspectiva de que o tempo acabou e os propósitos eternos se cumprirão é algo doce. Mas o fato é que também implicará um amargo início e difícil de digerir o sofrimento.
Versículo 11. Então me disseram: você tem ainda muito a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. João, ao comer o livro, introduzi-lo dentro de si, assume a dimensão profética. Ele já era, desde o início do livro, ele tinha essa missão profética. Ele deve proferir as profecias que seguem a 7ª trombeta, que começa lá no capítulo 11, versículo 15. João irá profetizar de novo contra aquela sociedade que é hostil a Deus. As profecias, tratam de povos em geral. Só estabelece uma distinção. A que existe entre aqueles que têm a marca de Deus e aqueles que têm a marca da besta. João deve profetizar de novo. Esta profecia se dirige a muitos povos e nações. João tem a missão de trazer à luz as forças do mundo sobrenatural que age por detrás das pessoas e nações. Esta profecia conduz à destruição final do mal e o início do estado eterno. Então, essa reflexão que nós temos desse capítulo 10, versículo 1 a 11, do Apocalipse de São João. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.